Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é dia de Gálatas, capítulo 5. Vamos lá, vamos começar? Gálatas 5, bom dia. Gálatas 5, a liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente em um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro, a todo homem que deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram-se da graça, pois é mediante o Espírito que nos aguarda pela fé e a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que perturba, que seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês que foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ama o seu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não destruam-se mutuamente a vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, impureza e libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, facções e a inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e desejos. Se vivêssemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O texto, ele começa dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A gente precisa entender qual é o contexto histórico e qual é os fatos que nos trouxeram até aqui. O que é hoje adorar a Deus? Olha, presta atenção. No Antigo Testamento, o Deus que se manifestava era o Deus Pai. Então ele se manifestou através da lei. Cumpre a lei, vocês me cumprem. Não cumpre a lei, aí vocês estão desobedecendo. Então a gente precisa entender
que vai passando o tempo e também Deus vai se manifestando de outras formas. O Deus Cristo, que é o Deus Filho, ele se manifesta no Novo Testamento. Então, o Deus Cristo, quando ele está encarnado, ele vem aqui e ele faz tudo o que ele faz. Ele faz milagres, ele prega a palavra, ele traz o resumo do Novo Testamento, ele fez tudo. Ele trouxe toda a base teológica, toda a base teórica, tudo que a gente precisa seguir. E isso é o Deus Filho. E aí o Deus Filho foi para o Pai. Lá em João capítulo 16, Deus Filho, deixa o próximo comandante da humanidade. E o próximo comandante espiritual da humanidade é, de fato, Deus Espírito Santo. Então hoje a gente precisa entender que a gente não obedece nem tanto à lei e a gente entende os passos de Cristo para viver o que Deus Espírito Santo tem pra gente. E isso é muito importante, porque as pessoas acham, muitas pessoas, inclusive até hoje, que elas estão no Antigo Testamento. Que Deus só vai falar com o povo daquela forma. Sendo que Deus mostra e se revela de diversas formas. Então hoje, a busca do cristão é procurar intimidade com Deus Espírito Santo, até que o Deus Filho volte novamente para a humanidade, para resgatar a igreja. Fim. Então hoje, qual que é o contexto? Qual é o Deus que eu adoro? É o Deus Pai? É o Deus Filho? Ou Deus Espírito Santo? Qualquer evangelho que não se resuma a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um evangelho falho, para começo de conversa. Segundo, a gente precisa entender a qual Deus a gente deve hoje, buscar enquanto terra. Jesus foi claro. Vocês conversam com o Espírito Santo. Eu intercedo junto ao Pai. Fim. Nós temos 2 intercessores. O primeiro intercessor é o Espírito de Deus. E lá em Romanos é claro sobre isso. E o segundo intercessor é o Deus Espírito Santo. No livro de Romanos e também no livro de João é claro quanto a isso. Fim. Fato superado. A gente precisa entender onde a gente vai estar, porque às vezes a gente está perdido, tendo práticas antigas, sendo que Deus nos chamou para a liberdade. E ali ele começa falando, Jesus, ele conta o que Jesus contou. Presta atenção. Não, mas antes disso, Jesus falou o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. O amor é sacrificial, o amor é entrega, o amor ele vai até o fim. O amor é o resgate, o amor é um resgate existencial. E as pessoas estão achando que o amor acaba. O amor não acaba. 1 Coríntios capítulo 13 diz que existem 3 dons. E os 3, um é maior. Existe a fé, o amor e a esperança. E desses 3, o amor, ele nunca vai acabar. Então a gente precisa entender que o dia que você vira para mim e fala assim, o amor acabou, nunca foi amor. Porque o amor nunca vai acabar. Foi qualquer coisa, menos amor. E aí Cristo diz que a gente precisa de viver a fé que atua pelo amor. Ele continua o texto, Paulo, e ele diz o seguinte: toda a lei, tudo que a gente aprendeu sobre o Antigo Testamento se resume em um único mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse ame o próximo legal como a ti mesmo. Ame o próximo, que tá ali. Não, ele disse ame o próximo. Existem próximos que são um desafio ser amados, mas é ame o próximo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruir mutuamente. Uau, esse texto é muito claro e ele é muito atual. A ideia é amem uns aos outros. Não vou amar essa coisa aqui não, Juliana. É uma coisa, não é nem pessoa, é uma coisa. O negócio aqui é tão feio que a pessoa não é pessoa, é coisa. Não tem como ser pessoa isso aqui. Não, a Bíblia diz assim,
amai uns aos outros como a ti mesmo. Existe um ponto, sabe, existe ali um limiar que você consegue e você precisa encontrar para que você viva o evangelho na plenitude. E outra, esse texto, eles nos dá uma instrução clara de como a gente precisa viver. Poliana, mas como que o cristão vai viver? Como? Como que a gente vai andar? Como que a gente vai, né? O que a gente vai perquirir? Vamos lá. Ele começa. Ora, as obras da carne são manifestas. Aí você começa a se observar. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. E aí você me pergunta às vezes, Poliana, como que eu acho? Como que eu me comporto? Como que eu ando segundo as coisas de Deus? Aí ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fim. Contra isso aqui, sabe? Se você for uma pessoa amável, se você for uma pessoa gentil, doce, não tem lei contra você. Não tem imputação de nada. A questão e o grande desafio da nossa vida é andar segundo o Espírito. Todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Toda manhã. Daqui a pouquinho o dia vai amanhecer e a misericórdia dele vai se renovar. Agora você imagina, nesse mundo mal, nesse mundo caído, né? Aqui quando jaz o maligno, se as misericórdias do Senhor não se renovassem, a gente estava como? A gente estava frito. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Assim como as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, eu e você precisamos entender que o nosso fruto do Espírito, ele precisa ser renovado a cada manhã. A gente, nossa, é um detalhe, sabe? É uma linha, é assim um detalhe que faz a gente pecar. Comece a se observar. O que a minha vida tem acontecido? Porque às vezes a gente pensa assim, o resultado do que está acontecendo eu não tenho gostado. Mas eu não sei nem como agir diferente. Eu fui ensinado a ser assim. Se o resultado de tudo que você está vivendo você não tem gostado, comece a observar o que você tem plantado, o que a sua descendência plantou até chegar até você. A gente precisa romper todas essas coisas diante de Cristo. A gente acha que, às vezes a gente pensa, imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É aquela pessoa que fica no Instagram pelado, né? Ou uma pessoa, sei lá, que é amante. Mas você sabia que você cobiçar alguém que não é seu é uma imoralidade sexual? Eu conheci uma menina que todo homem bonito que passava na frente dela ficava, nossa, uau! E ela ficava assim, nossa, que gostoso! Ai, eu queria lá em casa, não sei o quê. E eu tava ficando agoniada com ela. E eu cheguei nela e falei assim, isso que você tá fazendo é feio. Você não pode cobiçar um homem que não é seu. Ela ficou assim, não, imagina, eu não tô falando nada, só tô falando. Eu falei, não, você não tá falando. O pecado começa aqui, ó. O Novo Testamento, né, através da vida de Cristo, ele diz que o pecado é aqui. A
prática do pecado é só a externalização daquilo que você já fez aqui. Tem mulheres que nunca se deitaram em outras camas, mas a mente delas são tão iníquas, tão iníquas, tão iníquas que o corpo delas já foi possuído. Impurezas. Aí a gente pensa, o que é impureza? Existem vários tipos de impurezas. Impureza sexual, impureza emocional, impureza carnal. Quantas impurezas tem na sua mente? Uma mente impura, uma mente iníqua. Eu conheço pessoas que de cada 10 palavras, 8 é palavrão, de verdade. Se você abrir a Bíblia, então tá, hoje eu vou abrir a Bíblia, eu vou começar aqui. Gênesis 1, eu vou abrir aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou começar a ler a Bíblia. Poliana disse que Bíblia é uma coisa boa, então eu vou começar a ler. Peraí, Poliana, que eu vou começar. E vou começar aqui por Gênesis. Então vamos lá. O princípio, No princípio Deus criou os céus e a terra, e era sem forma e vazia. E as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Interessante. E disse Deus, que haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Passaram a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois Deus disse, haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas. E então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam embaixo do firmamento que ficava em cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, e passaram a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E Deus disse. Aí, Deus vai fazendo o mundo, e Ele vai falando, e o mundo vai fazendo. O primeiro texto, o texto que ele abre as escrituras sagradas, e disse Deus. E a boca daquela pessoa é tão impura, é tão iníqua, tão libertina, é tão escandalizadora, sabe? Às vezes a gente acha que impureza é só em relação à sexualidade. Não, é em relação a tudo. A gente precisa se controlar. Será que de cada 5 palavras, 6 é palavrão? Se você estivesse conversando com o Espírito Santo na sua frente, com Jesus encarnado na sua frente, você acha que Jesus ia gostar dos seus assuntos? Da forma que você fala? Do jeito que você fala? Libertinagem. Meu Deus. A gente pensa que é algo atinente só a homem, né? Porque é mais escancarado. Mas existem tantas mulheres libertinas. Idolatria. Você sabia que a idolatria... às vezes a gente acha que a idolatria, ela é só assim, longe, né? Só longe da gente. Só quando a gente adora alguma coisa. Você sabia que você adorar você mesma é idolatria? Você sabia que quando você coloca qualquer coisa na frente de Deus é idolatria? Você sabia que existem casamentos que acabaram porque um cônjuge idolatra o outro? Como se ele fosse o perfeito e de repente descobre que ninguém é perfeito. A gente precisa orar por raiz de idolatria, contra ela. Feitiçaria, a gente acha que feitiçaria é aquele mago, né? Que só vai fazer sim salabim bim bim. Não é isso. Existem feitiçarias que saem do nosso próprio coração. Desejos iníquos. Cuidado, procure o que é feitiçaria e veja se você tem isso dentro de você. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Por isso que eu falo, sabe? É que legal ver uma pessoa bêbada. Eu vou beber para me divertir. Embriaguez é um fruto da carne. Você tem certeza
que isso é bom para você? Ah, eu gosto. Você tem certeza? Você tem convicção que isso vai te aproximar de Deus? Porque a gente está aqui para nos aproximarmos de Deus. Orgia e coisas semelhantes, eu vos advirto, como antes adverti. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Uau! A gente precisa observar tudo isso. O que você quer? Ontem eu estava até conversando com uma pessoa, ela me disse assim, as pessoas não estão preocupadas com a salvação. A sensação que eu tenho é que o mundo está apático. As pessoas de Deus estão extremamente preocupadas com as bênçãos que Deus vai dar para elas. Ai, será que Deus vai me transformar? Será que Deus vai transformar o meu casamento? Será que Deus vai me dar um casamento? Ah, eu quero um filho. Ah, não quero um filho. Eu quero que Deus dê meu filho. Então a gente quer as coisas que Deus pode nos dar, ao invés de a gente se preocupar com o que Deus é e o que Ele pode nos proporcionar. E a maior promessa, a maior prova do que Deus pode nos proporcionar é a salvação. Deus hoje quer chamar eu e você a um arrependimento genuíno, a um arrependimento verdadeiro, para que eu e você sejamos co-herdeiras do trono da graça de Deus, junto com Cristo. Cristo está lá, esperando eu e você querermos o Evangelho, para que a gente sim sente nas bodas do Cordeiro. A maior prova de amor pela humanidade é o próprio Deus ter um espaço no céu para todo mundo que quer estar ali. Se eu perguntasse agora no chat para vocês, quem quer ir para o céu? Todo mundo ia responder, eu quero ir para o céu. E aí eu pergunto, quem de vocês estão preocupados de fato em ir para o céu? Ah, eu estou preocupada. Vem cá, e o ódio que você sentiu ontem? E esse excesso de ciúmes, como fica? Ah, mas é normal. E o tanto que você encheu a cara no final de semana? Ficou bêbado? Não, mas todo mundo fica, Poliana. E quando você tem a boca impura? E quando você idolatra você mesmo? E quando você idolatra outra pessoa? São tantas coisas que a gente precisa de observar. Porque contra essas coisas, quer dizer, sobre essas coisas, quem pratica essas coisas não vai herdar o reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz assim, quem quer vir após mim, quem quer vir após mim, Jesus fala, eu vou. E quem quer vir, tome a sua cruz. E aqui Jesus mostrou pra gente como seria a cruz. Era uma grande tribulação. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Aonde você quer chegar com isso? Aonde você quer chegar com a sua vida? Porque o convite que vem da parte de Deus é para que você negue a si mesmo, tome sua cruz e siga Ele. Ontem de manhã uma pessoa virou para mim e falou assim, eu não sei, Poliana, eu não sei como você consegue abrir mão de coisas A, B, C e D. Para mim essas coisas são impossíveis. Eu fiz assim, eu pensei no céu, eu pensei na salvação, eu pensei no que eu tenho plantado, eu pensei que muitas coisas que eu passo aqui na terra hoje é porque não estou plantando para a terra, mas para o céu. Eu pensei que não é toda tribulação que eu vou ter vitória aqui na terra. Você sabia disso? Não é toda tribulação que você vai ter vitória na terra. Senão, como teriam galardões na sua coroa? Como teriam pedrinhas na sua coroa? Como Cristo, você vai reinar com Cristo sem coroa e sem pedras na sua coroa? Existem coisas que você vai passar
e elas servem para a salvação. Então, quando você vive uma situação que você vê que aqui na terra é isso aí, eu sempre penso, são pedrinhas para minha coroa. As pessoas estão esquecendo que pedras para coroa são extremamente importantes, sabe? Então hoje eu moro aqui nessa casa, esse aqui é meu guarda-roupa, né? Minha cama tá aqui de frente, e aqui é o meu espaço, aqui é meu ambiente, o cantinho da beleza tá aqui na minha frente também, né? Aqui do lado eu tenho um móvel para poder ter o suporte da televisão. Bem ali eu tenho criado muito. Então essas coisas são minhas. Essas coisas eu comprei. Essas coisas eu me organizei e eu fiz. Essas coisas aqui. No céu. E aqui eu moro. Eu moro na mesma casa desde que eu nasci. Essa casa só saí daqui quando ela foi ser reformada. Então, quando eu era criança, essa casa foi ser reformada, então nós saímos daqui. Só que o meu lugar de morada, até hoje, de moradia, né? Até hoje, né? Foi aqui. Eu não sei qual outro lar que o Senhor me revela ainda nessa terra. Mas eu sei de uma coisa. Aqui é passageiro. Vai chegar uma hora que meu quarto não vai ser mais esse. Vocês entendem onde eu tô querendo chegar? Vai chegar uma hora em que eu vou morar em outra casa. Pode ser que seja muito rápido e pode ser que não seja assim tão rápido quanto eu imagino. Agora você imagina passar uma eternidade inteira no céu, mas em um lugar que não é tão confortável, porque você quis que todas as suas demandas na terra tivessem suprimento. Existem humilhações, existem vergonhas, existem covardias e injustiças que elas são um presente entregue a nós para que a gente tenha pedrinhas na nossa coroa. Quando eu falo que uma pessoa que segue a Cristo, ela vai até o fim, eu falo justamente disso. De que eu e você precisamos entender que um servo do Senhor, ele busca o céu. Em todos os seus comportamentos, ele busca o céu. Eu quero finalizar colocando a mente de vocês em um lugar. Então vamos lá, vamos fazer um exercício. Se ajusta aí onde você tá, né? Senta direito e faz um exercício aqui comigo. Projeta sua mente agora para um lugar de não cumprimento do seu propósito. Ai, Poliana, misericórdia, sangue de Jesus, tá amarrado, tá repreendido. Ai, meu Deus, não. Projeta. Se Deus não realizar o desejo do seu coração, mesmo assim, você o vai adorar? E se o desafio da sua alma, o desafio que você está querendo hoje, se as coisas que você sonhou, se as coisas que você planejou não acontecer, mesmo assim, você vai até o fim? Se o teu casamento, que você sonha com a restauração dele, não restaurar, você vai até o fim? Se o teu casamento, que você quer casar, você não casar, você vai até o fim? Às vezes o foco da nossa alma são as coisas deste mundo. Às vezes até coisas lícitas, sabe? Coisas lícitas. Só que a gente se distrai com as coisas lícitas. O inimigo, ele quer distrair você com o que é lícito, para que o foco da sua existência seja isso. E você se esqueça que o que mais importa é a tua salvação. O dia que eu ligar essa câmera aqui e falar para vocês que o que importa é que o desejo do seu coração seja suprido, é que as coisas que você quer viver, você viva, pode parar de me seguir. Que isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é
amar independente de, zelar independente de, cuidar independente de, viver independente de, servir a Cristo independente de. Sabendo que em todas as coisas nós somos muito mais do que vencedores. Eu quero encerrar dizendo para vocês o que importa para Deus. O que importa? Deus se importa com uma coisa. Deus se importa com as coisas simples deste mundo. O que é grande, o que é complexo, o que é enorme, você mesmo resolve. Deus se importa da porta para dentro. Deus se importa é onde você repousa o teu sono. Deus se importa com o teu teto. Deus se importa com que Ele vai conseguir te alimentar hoje. É isso que Deus se importa. Seu adorno, as coisas que você quer conquistar, o nome que você quer deixar, isso é com você. Porque o que importa para Deus são as coisas simples deste mundo. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te louvo porque o Senhor é bom. É bom não, o Senhor é muito bom. E eu sei que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. O dia está amanhecendo e nós só queremos te louvar por isso. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado, nos guardado e nos protegido. Que o nosso coração esteja inclinado a se importar com tudo que o Senhor importa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Eu peço que vocês orem por mim, orem pela minha família. Tem muita gente na minha família com coronavírus. Ai, gente, tem gente que não tá bem. E a gente vai vencendo em fé. E é isso. Mas é assim. É no dia da tribulação. É na hora da angústia. É na hora que o médico fala, tá mal. A gente fala, amém. Nós vamos viver essa tribulação. Nós vamos enfrentar esse desafio. E nós vamos estar em Cristo. O que Cristo vai revelar, nós não sabemos. Eu tenho, quer ver, 4, 5, 7 pessoas da minha família com Covid. 7. 7 pessoas. É muita gente. E a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus. E coisas ruins acontecem a justos e injustos. Coisas boas acontecem a justos e injustos. O problema é como a gente vai enfrentar tudo isso. É levantar a cabeça, erguer os ombros e crer que nunca saiu do controle de Deus. A certeza de que nunca saiu do controle de Deus é o que precisa movimentar a minha vida e a sua vida. Eu tenho certeza que vou chegar em breve para contar boas novas. O que serão as boas novas eu não sei, mas eu tenho certeza. Porque quem está em Cristo, ele sempre tem boas novas. E é isso. Eu preciso hoje reposicionar a nossa mente para o que importa. E o que importa nessa terra são as coisas simples deste mundo. E elas é o que vai nos projetar para o céu. Eu vou falar uma coisa aqui rapidinho. A Bíblia diz lá no livro de 2 Timóteo que a salvação da mulher vai vir pela maternidade, se ela se dedicar em amor, pureza, santidade, paciência e graça. Sabe por que a Bíblia diz isso sobre uma mulher que é mãe? Porque Deus se importa com as coisas simples deste mundo.
Do que vai adiantar você conquistar reinados? Do que vai adiantar você ter um salário excelente? Do que vai adiantar você ser uma mega empresária? Se o que importa está sendo cuidado pelos outros. Se o que importa está numa escola o dia inteiro. Se o que importa está ali. As coisas simples deste mundo são as coisas que vão nos levar para o céu. O resto são só detalhes. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Pense nas coisas simples deste mundo. Pense em cultivar, em guardar, em proteger o que é simples. Mas é tão simples. Não é Coríntios não, é Timóteo. 2 Timóteo. Você viu que eu não dei referência? Porque eu esqueci. Foi por isso que eu não dei referência. Mas eu vou pegar agora. Já que a gente tá aqui. Achei. Aqui, ó. Isso aqui manda uma Bíblia grifada. 2 Timóteo 2,15. Entretanto, a mulher será salva, dando luz aos filhos. Não, peraí. 2 Timóteo 2,15, parte B. Entretanto, a mulher será salva, dando luz a filhos, se ela permanecer na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Existem outras traduções que dizem com paciência. Ó, vocês que estão aí, sexta-feira eu vou falar um pouco disso, hein? Ó, uma live que eu vou fazer. Eu nem anuncio outras coisas aqui no devocional, né? Porque isso aqui fica gravado. Mas eu espero vocês na sexta pra gente falar sobre isso. Mas a gente precisa de saber que eu e você precisamos nos preocupar com o que é simples. O homem, ele tem um dever de proteger, prover. Um homem que abandona. Um homem que quer viver um sonho colorido em outro lugar. Um homem que se esquece que ele precisa ir até o fim com o que Deus entregou na mão dele. Ele está se esquecendo do que mais importa. Infelizmente. Enfim, a gente precisa começar a voltar a nossa mente para as coisas simples deste mundo, porque são elas que vão nos levar para o céu. Ou você acha que o que vai me levar para o céu é porque eu sou a doutora Poliana, a advogada? Vocês estão achando que é a advocacia que vai me levar para o céu? Não. O que vai me levar para o céu é a Poliana, filha de Deus, pertencente a uma igreja, que está aqui todos os dias à disposição do reino dele, dentro da minha casa e para os meus amigos. É isso que vai fazer a gente herdar o reino dos céus. Então é isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.